Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Uma boa noite a você. Que bom que você está conosco para acompanhar mais um capítulo dessa série a respeito dos eventos finais. Hoje estudaremos o tema 15, cujo título é O Selo de Deus e a Marca da Besta. Fantástico esse tema e importantíssimo sabermos a respeito disso. Eu quero estender meu cordial abraço a cada um de vocês que está nos acompanhando. Que louvado seja o nome de Deus por você estar linkado ao nosso canal para juntos estudarmos este assunto tão importante. E hoje nós temos mais uma vez a presença do nosso querido Jama, um dos nossos líderes que tem conduzido a Igreja de Deus aqui na cidade de Tatuí e que gentilmente aceitou mais uma vez explorar outro tema que é necessário para que eu e você possamos nos preparar para a volta de Jesus. Mas antes, eu gostaria então de convidar você para uma palavra de oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez queremos rogar ao Senhor por sabedoria dos céus para compreendermos um tema tão importante para a nossa vida. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Por isso, perdoa os nossos pecados, conceda teu Santo Espírito e mais uma vez dirija teu servo Jama ao explanar esse tema, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use mais uma vez, Jama, e desde já, muito obrigado. Graça e paz a todos os queridos irmãos e irmãs internautas, nesse novo encontro para refletirmos sobre mais um capítulo deste livro do qual nós estamos estudando, que chama-se Eventos Finais, uma coletânea de todas as revelações dadas por Deus durante o ministério profético de Ellen White. Vamos fazer uma oração antes de começarmos o tema de hoje. Feche seus olhos e acompanhe-nos em oração. Querido Pai, que teu bom e santo Espírito que tem estado conosco, nos abençoe mais uma vez ao refletirmos sobre esse tema, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 24. Mateus 24 é um trailer do livro do Apocalipse. Ali no Mateus 24 nós temos várias declarações de nosso Senhor Jesus Cristo na semana que antecedeu a sua morte e ressurreição, onde ele fez um tratado escatológico que nós poderíamos considerar como um trailer do Apocalipse. É muito conhecido o capítulo 24, mas tem uma parábola inserida nesse capítulo que vai servir de base para a nossa reflexão dos temas que nós vamos falar hoje, que é o selamento. Eu vou ler aqui para vocês, na nova versão internacional, Mateus capítulo 24, versículos 42 até o 44. Diz o texto: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A grande lição dessa parábola, chamada parábola do ladrão de noite, é vigiai. Para os seguidores de Cristo, que ouvem e atendem esta parábola, eles entendem perfeitamente que devem estar
preparados o tempo todo. E assim sendo, dessa forma, não serão surpreendidos com a volta de Jesus. Os apóstolos Paulo e Pedro também empregaram essa mesma figura para alertar os fiéis a respeito da importância de estarem sempre preparados. Em sua primeira epístola escrita aos Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, Paulo descreve o seguinte no capítulo 5, versículos 1 e 2, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Essa parábola do ladrão de noite tem a ver com o mundo cristão em geral, que vive antes da segunda vinda de Cristo. O que isso quer dizer? Que essa parábola tem a ver com católicos, presbiterianos, batistas, assembleianos, metodistas, luteranos, membros da Igreja Quadrangular, Universal, Congregação, etc., etc. E até para nós, adventistas do sétimo dia. A pergunta que me incomoda nessa parábola é o seguinte: quando será a experiência do ladrão de noite para nós, adventistas do sétimo dia? A grande maioria dos adventistas do sétimo dia conhece muito bem o roteiro dos acontecimentos proféticos dos últimos dias. A maioria esmagadora sabe exatamente o que está para vir. O que eu pergunto é o seguinte: será possível que nós, adventistas do sétimo dia, tendo todo o conhecimento que temos, podemos ser surpreendidos pela experiência do ladrão da noite? Infelizmente, a palavra de Deus diz que é possível. E muitos adventistas cairão nesse engano. Pensemos nisto. Os judeus esperavam a vinda do Messias. No entanto, esperavam a sua vinda em glória, um Messias conquistador para livrá-los do jugo opressor dos odiados romanos. Os judeus passaram por alto completamente a humilde vinda do Messias como um bebê indefeso que se tornou um carpinteiro morando numa região pobre e desprezível da Galileia. E assim sendo, rejeitaram o Messias quando ele veio. Nós, adventistas do sétimo dia, corremos o risco de fazer parte do grupo da parábola das virgens, fazer parte daquele grupo chamado virgens insensatas, algumas versões virgens loucas, outras versões mais modernas, virgens estúpidas. São aquelas virgens que estavam aguardando o noivo e quando o noivo chegou, ficaram de fora das bodas do cordeiro. Ellen White diz que essa parábola é um retrato da igreja adventista do sétimo dia na crise final, antes da crise final. Ela chega a afirmar que a igreja parecerá prestes a cair, mas não cairá. Assim, a única maneira de um adventista do sétimo dia a enfrentar a crise final é através do processo espiritual do selamento. O selamento é o passaporte para o reino do céu. O que é o selamento? O selamento é um processo espiritual não visto por olhos humanos. E aqui no livro Eventos Finais, na página 189, eu vou ler o
que é o selamento através de uma definição de Ellen White. Ela diz o seguinte: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, e aí ela prossegue, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudura, ela correrá. Na realidade, já começou. Então, é uma consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não venham a ser abalados. Vamos pensar um pouquinho no selamento do Apocalipse. O livro do Apocalipse é altamente simbólico e traz muitos contrastes. Por exemplo, eu vou citar apenas alguns deles porque são inúmeros os contrastes. De um lado nós temos o Cordeiro de Deus, que batalha, ele é perseguido pelo dragão. De um lado nós temos um convite para adorar a Deus como Criador, e de outro lado uma pressão para adorar a besta e a sua imagem. Nós temos o destaque da Nova Jerusalém, em contrapartida nós temos a grande Babilônia que seduz todo mundo. Como imagem da igreja verdadeira, nós temos a figura de uma mulher pura. Já para a igreja apóstata, nós temos a figura de uma grande meretriz. O Apocalipse também fala do contraste das duas ressurreições. A primeira ressurreição dos justos, antes do milênio, e a segunda ressurreição dos justos, depois do milênio. Temos também que os salvos vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Por outro lado, Satanás e seus anjos vão ficar aprisionados por 1000 anos. Etc, etc, etc. E também, contrastando, nós temos o selo de Deus contrastando com a marca da besta. Há na Bíblia vários selos e sinais do Apocalipse. E esse do Apocalipse, vários selos e sinais. E esse selamento do Apocalipse é o último dele. O contexto do selamento retratado no Apocalipse está no capítulo 6. E o capítulo 6 do Apocalipse descreve o Cordeiro abrindo um livro em forma de rolo, selado com 7 selos. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, João viu o grande dia da ira do Cordeiro e do Deus Pai, o dia do acerto de conta. E ele descreve que os ímpios fogem, suplicando que as rochas e as montanhas caiam sobre eles, para que eles possam se esconder da face do Deus Pai e do Deus Filho. No versículo 17, o último versículo do capítulo 6, surge uma pergunta. Diante da ira do Cordeiro e do Deus Pai, quem poderá suportar? Outras versões, quem poderá subsistir? Ou seja, quem estará preparado para esse grande momento da história do plano da redenção? Aí então vem Apocalipse 7. E aqui no Apocalipse 7, então, responde a essa pergunta. João tem uma visão e que responde essa indagação. Vai ter gente fiel a Deus na crise final da história do mundo? Vai. É preciso entender que o capítulo 7 do Apocalipse é um intervalo entre o 6º selo e a abertura do 7º selo.
E nesse intervalo, então, Deus para e revela os que estarão de pé e se alegrarão com a segunda vinda de Cristo. É também para responder uma pergunta feita por Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando Jesus então conta a parábola do juiz iníquo. E uma viúva insistente que importunou o juiz de tal forma para que ele fizesse justiça, que ele acabou, mesmo sendo iníquo, fazendo justiça. Então Jesus diz que se isso é capaz com o juiz iníquo, quanto mais com o nosso Deus celestial, que é um juiz perfeito. No final da parábola, Jesus faz uma pergunta. Está registrada no capítulo 18, versículo 8. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E a resposta está em Apocalipse 7. Haverá um grupo de fiéis selados para Deus. E essa descrição é feita da seguinte forma. Eu vou ler aqui, na Nova Versão Internacional, os primeiros 4 versículos do capítulo 7, porque ele vai todo o versículo, vai até o versículo 17. Depois vocês podem ler. Os primeiros 4 versículos diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Esse versículo diz aqui que Deus viu que ventos estavam soprando sobre a terra, procurando de alguma forma prejudicar este planeta e os planos de Deus. Mas Deus dá uma ordem para anjos nos 4 cantos da terra, ou seja, em todo o planeta, impedindo que Satanás avançasse nas suas estratégias e nas suas tentativas de prejudicar o plano de Deus. O versículo 2, ele prossegue dizendo: então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Vamos procurar entender o significado desse selamento. Com a popularização da internet, não se enviam mais cartas seladas hoje. Toda a comunicação, praticamente 99%, hoje é feita através de e-mail, WhatsApp, Facebook, Twitter e outros meios de comunicação através da internet. E aquele selo que a gente colocava nas cartas, isso aí está praticamente em desuso. Mas aquele selo que a gente coloca nas cartas também não serve de símbolo para o selamento do Apocalipse. Eu posso dizer para vocês que, como contador, eu e meus funcionários convivemos diariamente com uma coisa chamada certificado digital, que é uma espécie de marca de autenticação que comprova que aquele documento, aquelas informações que foram transmitidas são verdadeiras. O selo de Deus no Apocalipse é mais ou menos parecido com esse processo que a gente vê aqui no escritório, através do certificado digital.
é autenticar algo como sendo verdadeiro. Como eu já disse, havia muitos tipos de selo na Bíblia. Os mais utilizados, os selos mais comuns do dia a dia, eram utilizados através de um selo que ficava no anel, ou então um selo que era um carretel que podia ser pendurado no pescoço com uma cordinha. Então a pessoa tirava aquele carretel e rolava o selo e marcava aquilo que ele queria assinalar. Selo na Bíblia era um sinal de autoridade, de propriedade e de proteção. Então não vamos nos esquecer disso. Tudo que era assinalado, recebia um selo, uma marca, um sinal distintivo na Bíblia, o significado é que isso é de propriedade de alguém que tem autoridade para dizer que é proprietário disso, e essa coisa está sob a proteção dessa autoridade. Hoje, os pecuaristas, os criadores de gado bovino, ainda se utilizam de uma marca nos animais para identificá-los. Essa marca, ainda em alguns lugares, é feita de forma rústica, com ferro em brasa, e o gado, então, é marcado no couro, fica aquela marca. Meu avô paterno foi criador de gado e de cavalos. Ele possuía um cavalo chamado Ventania, que era um cavalo admirado em Tatuí, na região. Todo mundo, quando via o cavalo Ventania, ficava assim maravilhado com a beleza, o trote, o porte. Mas eu me lembro bem que, apesar de ser ainda um menino, que o meu avô, quando vinha com o Ventania, ou estava cavalgando com o Ventania, e o Ventania trazia uma marca feita com ferro quente no couro da traseira, no lombo traseiro do animal, e a marca era AA, 2 As maiúsculo. Significava que aquele cavalo era de propriedade do meu avô. Estava sob a proteção dele e pertencia ao grupo de animais do sítio do meu avô. Os selos de Deus mais utilizados na Bíblia são, o primeiro deles, a circuncisão. Foi um selo transitório para os descendentes genéticos de Abraão. E este selo da circuncisão, ele durou até a crucifixão de Cristo. Como os judeus rejeitaram a Cristo, como sendo o Messias enviado, até o crucificar, eles deixaram de ser o povo exclusivo de Deus. E o batismo cristão ficou no lugar da circuncisão. Quando somos batizados em Cristo Jesus, nós somos selados com o Santo Espírito. É o que diz Paulo em sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, toda pessoa que se batizou com sinceridade, ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. O sangue do Cordeiro nas portas dos hebreus, por ocasião da 10ª praga que caiu no Egito, quando o anjo passaria e todos os primogênitos das famílias que não tivessem o sinal, a marca do sangue nas portas, nos umbrais de suas casas, eles seriam mortos. Então, todas aquelas casas que tinham primogênito, que mataram o cordeiro pascal
e pegaram o seu sangue e passaram nos umbrais da porta, nenhum dos primogênitos morreu. Todos eles foram protegidos pelo sangue do Cordeiro. Esse também foi um selo transitório, utilizado uma única vez, por ocasião do livramento da escravidão do Egito. E isso é um símbolo do selo apocalíptico, quando nós teremos o livramento final da escravidão do pecado. O terceiro selo é o sábado do sétimo dia. Este selo ele é perpétuo. Ele foi colocado desde a criação do homem e é um sinal entre Deus e seu povo para sempre, desde o princípio do mundo. O sábado é um sinal de que Deus, como nosso Criador, é também o nosso Redentor. Além de Ele nos ter criado, Ele nos comprou de volta com o sangue de Cristo. E como profetizou Isaías, quando for estabelecido o novo céu e a nova terra, todos os salvos virão perante Deus para adorá-lo todos os sábados, de um sábado a outro sábado. O quarto selo, ele é descrito numa visão que se encontra no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 8 a 11. 6 anos antes de Jerusalém ser destruída pelo exército de Nabucodonosor, o profeta Ezequiel teve uma visão simbólica, não foi literal, foi simbólica, onde ele viu 6 anjos e um homem vestido de linho. E eles passavam pelo meio de Jerusalém, assinalando na testa uma marca, um sinal que protegeria esses fiéis da matança que ocorreria quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Embora muitos dos judeus praticassem idolatria secretamente, achando que estavam escondendo de Deus e dos outros, Deus sabia quem realmente era fiel, e somente esses seriam protegidos, como foram protegidos quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A Sr. White, ela descreve que essa visão de Ezequiel capítulo 8 a 11 é uma visão significativa para nós adventistas do sétimo dia, pois retrata aquilo que acontecerá no final da história humana. No capítulo 14, João tem novamente uma visão dos assinalados. E esses assinalados traziam, escritos na testa, o nome dele e o nome de seu pai. É muito interessante, porque esse tipo de selamento é muito semelhante ao selamento que ocorria na Palestina no tempo que João teve a visão do Apocalipse. Os selos na Palestina, eles eram redondos ou ovais, com uma linha dupla. Em cima de uma linha vinha o nome da pessoa detentora do selo, e do outro lado da linha vinha o nome do seu pai. Interessante que Deus usou esse selo para mostrar a respeito do selamento final. Este é o selamento que está sendo efetuado e vai se intensificar na crise final. Como afirmou o apóstolo Paulo, quem é evangelizado e responde com fé é selado pelo Espírito Santo. O selado, ele tem 2 características. Além de crer, ele passa a obedecer os mandamentos de Deus. Crer e obedecer são as 2 características do selado. E o selamento é aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento e foi repetido no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 10,
onde Paulo descreve essa obra do selamento, dizendo: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim sendo, o quarto mandamento do sábado será a pedra de toque na crise final. Por quê? Porque toda pessoa selada, ao receber o Espírito Santo, ele vai crer na palavra de Deus e vai obedecer o que ela diz. Então, ao ele ler que o quarto mandamento, o sábado do Senhor, é um dia santo que deve ser observado, naturalmente ele vai guardar esse dia como um dia digno de honra. Para a nossa parte final, então, eu vou ler alguns textos aqui do livro Eventos Finais, para um melhor esclarecimento daquilo que nós colocamos nessas nossas considerações. Na página 189, o Espírito de Profecia diz o seguinte: o selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Não basta apenas descansar no sábado. Tem muita gente que descansa no sábado, trabalha no sábado. Não é isso. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Para guardar conscienciosamente o sábado do Senhor, é preciso entender o significado desse dia santo. O que mais ela diz? Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal da lealdade a Deus. Vejam bem, a verdadeira observância do sábado é o sinal da lealdade a Deus. Tem uma observância que não é verdadeira. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Prossegue ainda: a observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que eu santifico. Na página 190, nós temos uma declaração aqui, dizendo em quem que não serão selados. É interessante nós prestarmos atenção nisso. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Então nós temos aqui algumas características. Pessoas impuras, ou seja, que não estão procurando viver em santidade, cobiçosos, amantes do mundo, que tem língua falsa, coração enganoso, esses vão receber um selo, mas não é o selo de Deus. É o selo da besta. E aqui na página 193, 192, 193, ela descreve claramente o que vai ser o selo da besta, o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, ou seja, o decreto dominical, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo.
O sinal, o selo de Deus, é revelado na observância do sábado do 7º dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do 1º dia da semana. Quero esclarecer que ainda não é o sinal da besta. Isso se tornará realmente o sinal da besta quando o decreto dominical for estabelecido e todos serão obrigados a observar o domingo. Prossegue ainda ela na página 193. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier os homens à prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E na página 191, há uma outra declaração que fala da atividade de Satanás para atrapalhar o nosso selamento. Ela diz o seguinte: Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Esse é o trabalho do diabo, né? Fazer com que a gente se desvie desse momento tão importante na história do mundo, né? E na página 190, como última característica, a característica daqueles que serão selados. Eles estarão completos naquele a quem pertence pela criação e pela redenção. Bom, qual a conclusão que nós chegamos? Todo mundo terá uma marca. Todo mundo, nessa crise final, terá um selo, uma marca sobre si. Ou o selo de Deus, ou a marca da besta. Quem decide? Eu, você, nós. Nós escolhemos que lado vamos estar. Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos fazer parte daqueles que estão selados com o Espírito Santo e receberão o selo definitivo, o selo completo que nos preparará para o encontro com Jesus. Oremos. Querido Pai, abençoa todos os nossos queridos irmãos e irmãs para que compreendam este assunto com clareza, que todos nós possamos cada vez mais manter comunhão contigo, com a Tua Palavra, e assim estarmos preparados para o selamento final. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, Jana. Que tema importante. Obrigado pela forma como foi transmitido esse assunto. Louvado foi o nome de Deus. Muito obrigado. E a você, nosso querido amigo internauta, irmão que tem nos acompanhado, compartilhado. Compartilhe destas mensagens que farão a diferença na vida das pessoas e, mais do que tudo, darão a elas a oportunidade da vida eterna. Que Deus lhe abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.